então hoje a gente vai fugir um pouco da nossa Kombi, né? Vamos fazer o seguinte, estou precisando de arrumar minha lixeira aqui da frente de casa, e eu fui num serralheiro, né? E o serralheiro me cobrou R$200 para fazer a lixeira do jeito que eu queria. Eu quero uma lixeira que eu consiga abrir e fechar para os gatos da rua não ficar mexendo e rasgando o lixo. Então eu vou abrir quando for o dia que o lixo passar, e quando não for eu fecho, para mim poder tirar o lixo de casa e já pôr direto lá fora, para poder os gatos não ficar rasgando e nem o lixo ficar dentro de casa. O formato que eu quero um formato que a tampa seja mais larga, mais funda, para quando eu abrir ela ficar tipo um pedestal ali para o lixeiro pegar, não tem que enfiar a mão lá dentro, fica simples e fácil. Bom, o serradeiro me cobrou R$200 para fazer isso, né, uma lixeira pequena. Eu vou fazer menor do que a que eu já tenho ali, vou fazer menor, eu vou fazer ela de 30 centímetros de largura por 50 de comprimento, certo? Por que eu resolvi fazer R$200? Estamos em 2025, eu acho muito pesado, muito caro, embora se você for parar para pensar, o ferro está caro, disco de corte, disco flap e tudo, né? E ainda ele cobrou R$200 sem pintar, né? Como eu já tenho tudo aqui, eu tenho essa armação aqui que era do antiga placa solar que eu tinha em cima, então o metalon ficou mais de um ano lá em cima jogada com sol e chuva, mas como eu tinha pintado ela conservou bem. Então, como eu já tenho o metalon aqui, tenho a chapa guardada ali, eu tenho tudo, tenho tinta, tenho disco flap, disco de corte, máquina de solda, eletrodo, eu tenho tudo que eu vou precisar, eu tenho. Se eu precisar de parafuso, dobradiça, eu tenho de tudo. Como eu tenho de tudo, compensa eu fazer, né? Se a causa der tudo errado, pelo menos eu tentei e também não perdi nada, né? Nem a energia que eu vou gastar é do sistema solar, então eu não vou gastar um centavo no seu meu tempo. Então a gente vai começar a fazer aqui, eu vou dar um pause no vídeo, vou cortar dois ferros desses de 50 centímetros, que eu acredito que vai ser essas duas hastes aqui, ó, essa é aquela ou essa, e dois de 30. Eu vou dar um pause aqui, vou cortar, geralmente quando eu mostro aí no vídeo não uso DPI, mas hoje eu vou usar porque esse aqui é um pouco mais pesado. Então a gente vai cortar e já volta com os ferros no jeito. Bom, voltando aqui, a gente já cortamos aqui as quatro partes que eu já medi, duas com 30 centímetros e duas com 50. Lembrando aí, para quem gosta de fazer esse serviço, principalmente mexer com a esmerilhadeira, às vezes nos vídeos aí parece eu não colocando e tal, os equipes de DPI, mas é muito importante você usar, quando você vai mexer com sol, principalmente com a esmerilhadeira, usar o óculos, máscara, luva, e o correto mesmo é você usar uma calça jeans, né, uma calça jeans de pano forte, né? Bom, legal que use, né? E outra coisa, eu falei que isso aqui vai ter custo zero para mim, porque eu já tenho tudo, né? Mas não é bem assim, lógico que se eu tenho ferro, eu comprei, se eu tenho a esmerilhadeira, eu comprei, se eu tenho o disco de corte, de desbaste, a tinta, foi tudo comprado, lógico, não foi ganhado. Então, lembrando que quando eu digo isso é porque eu já tenho aqui há anos guardado, eletrodo já tem uns 2 anos que eu tenho guardado. Não é legal ficar guardado muito tempo o eletrodo, né? Apesar que o meu está bem guardado, bem vedado para não entrar umidade, mas não é legal. Então, lembrando que quando eu digo isso que vai sair de graça se eu não conseguir fazer, é porque eu já tenho tudo, mas lógico que foi comprado, né? Mas vai sair mesmo comprado, vai sair bem mais barato, porque primeiro que tudo que eu tenho eu comprei de bastante, né? Eu comprei de coisa fechada, então saiu bem mais barato. E segundo que eu tenho aí, por que eu vou comprar de novo? Sendo que, por exemplo, o eletrodo, se eu não usar, eu vou perder. Então não tem sentido, né? Bom, o que eu quero fazer é mais ou menos isso.
mais ou menos isso. A gente vai, lógico, na hora de soldar a gente vai usar o esquadro direitinho, né? Aqui está um pouquinho fora, mas a gente vai usar o esquadro. Já que não está fora não, é por causa que eu piso. Então a intenção é essa. Aí eu vou revitar uma chapa de baixo para fazer o fundo dela. Lógico que eu vou colocar um reforço para poder ficar no lugar que já está a outra lixeira. É uma lixeira pequena, né? Mas ideal para mim aqui em casa. Então a gente vai fazer depois a parte de abrir. Então hoje eu vou fazer os recortes dessas peças, né? E lógico que vai ser um vídeo só, eu vou fazer toda a lixeira. E quando ficar muito comprido o vídeo, eu vou fazendo as etapas, né? Hoje um pouco, amanhã outro pouco, vou emendar tudo num vídeo só, bem provável que eu vou fazer assim. E é isso, então eu vou dar uma pausa agora para mim ver, estudar aqui o que eu vou fazer, se eu corto já a outra parte que vai em cima, se eu já soldo essa. Provavelmente eu não vou mexer com solda hoje, eu quero mexer tudo com corte, porque aí no vídeo não deu porque eu não mostrei, mas eu demorei muito tempo para desmanchar aquela gaiola que eu tinha lá, as peças dela lá, não sei se dá para ver no vídeo, aí acho que dá para ver. Aquela gaiola lá, a gente desmanchou ela, dá muito trabalho, ainda mais a gente sem experiência e não é legal, você tem que ter segurança, né? In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, your soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down. Bom, então voltando aqui para nossa lixeira, a nossa lixeira Master, eu já fiz então esse quadrado, né? Eu lixei ela toda, passei umas massinhas que eu tinha aí de culinaria, aquelas massas, como é o nome daquela massa? Esqueci. Aquelas massas que usavam antigamente na funilaria de veículo, né? Hoje em dia não usa mais, hoje usa massa poliéster, outro tipo de massa. Essa massa que eu esqueci o nome agora, massa plástica. Acho que é massa plástica. Eu tampei alguns buraquinhos com ela para não ficar tão feio. Até que ficou bom, passei a esmeadeira em tudo. A minha solda não ficou muito legal, não sei se dá pra ver, mas a minha solda não... Em metalon, em ferro grosso ainda soldo bem, mas em metalon, negação, bem fraco. Furo muito. Quando não furo ele pipoca muito. Bom, então aqui a gente já tem a lixeira antiga. A lixeira antiga a gente vai usar essa parte aqui dela, essas grades dela aqui. Eu tô achando que essas grades vai dar pra gente usar na parte de baixo aqui para tampar, para não ficar acumulando o chorume, né, do bicho. Então, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia aqui é fazer isso, ó. Eu fazer um esquema assim para ela ficar um pouco mais funda. Percebe que aqui ela tem, né, eu não lembro qual é a medida, acho que é 8 com 8, deve ter uns 16 centímetros aqui de altura. Tá aqui, ó, a trena, vamos medir já. É isso mesmo, 16 centímetros de altura. Acho que 16 é muito pouco, apesar de eu não precisar muito, por isso que eu fiz ela pequena. Mas enfim, aí a gente fazendo isso aqui dá uma melhoradinha, que não precisa melhorar muito não. Na verdade, lixeira aqui em casa é só para pôr o lixo lá fora e deixar lá, né? Tampado do jeito que eu quero. Eu não quero um estoque de lixo aqui, porque aqui passa lixeiro 3 vezes por semana, então eu acho que vai ficar muito bom assim. Então eu vou dar um pause aqui, vou tentar soldar essas peças aqui no lugar, preciso cortar algumas ainda, vou soldar no lugar. A gente soldando no lugar, a gente já volta para ver que forma que ficou, né? Bom, então aqui a gente fizemos uma parte já.
Não sei se dá pra ver aí. Com essa madeirinha eu escorei aqui. Dei 2 pingos aqui. Coloquei essa outra parte, dei 2 pingos lá e dei os pingos aqui na ponta. Agora vai ficar faltando eu cortar essas aqui, certo? Essas duas, medir elas, cortar e soldar. Aí a gente volta já. Bom, então voltando aqui, a gente já terminamos aqui de fazer essa parte, né? Já concluímos essa parte. Deixa eu ver se dá pra ver na câmera aí. Acho que dá. Ele vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos não, vai ficar exatamente dessa forma. E a minha ideia aqui agora é tampar aqui embaixo, tampar tudo aqui com essa, não sei se dá pra ver aí, com essa grade da lixeira antiga. Então eu vou acho que eu vou ter que dar mais alguns reforços no solo aqui. Foi só pingado. E por enquanto é isso. Eu vou dar mais uns reforços aqui. Vou cortar aquela grade conforme eu necessito aqui, né, para soldar aí. Aí a gente volta com ela cortada já para soldar. E tudo que eu estou usando aqui tô carregando o celular, ó, o fio tá aqui, tô carregando o celular, ó, o fio aí. Aquele monte de luz tudo aceso ali. A máquina de solda soldando tudo no sistema solar. E para quem diz que o sistema solar não aguenta máquina de solda, ó, o inversor ligado aí. Tá com a ventoinha dele ligada. Vou até ligar a ventoinha extra aqui, ó. Liguei uma ventoinha extra, que são essas aqui, aquelas lá que eu instalei. Aí o sistema solar está funcionando top, tá dando conta da casa, tem algumas lâmpadas lá acesas, geladeira, né? Mais esse monte de lâmpada aqui, ó, tem uma, duas, mais uma pequenininha redonda ali, duas em cima do torno, mais outra ali, outra pequenininha lá atrás. Máquina de solda, celular, esmerilhadeira que eu estou usando aqui. Quem disse que não aguenta, aguenta sim. Lógico que a minha máquina de solda, ela eu não estou lembrado agora, mas se eu não me engano ela é 200 amperes. Ela não é tão forte, mas uma forte aguenta também. Se não aguentar, é só dimensionar melhor o sistema solar, mas aguenta sim. Então a gente vai dar um pause aqui no vídeo, vou dar um reforço nessa solda tudo aqui. E aí eu vou cortar aquela cesta antiga ali, né, a lixeira antiga, pra gente soldar. Então quando eu vim, já vou vir com ela no jeito pra gente soldar. Bom, então dando continuação aqui, né, eu já terminei essa parte aqui, né, soldei todas as partes. Minha solda, como eu disse, não é muito boa, mas é que não ficou das piores. Aí que nem conforme eu disse, eu vim aqui com aquela lixeira antiga, coloquei aqui, medi, marquei com canetão aonde cortar, cortei a lixeira antiga e aí a gente vai soldar, certo? A gente vai dar mais esse passo aqui para começar a ganhar forma nossa lixeira. Aí vamos lá. Eu tenho essa chapa de zinco aqui no chão, ó. Essa chapa de zinco que eu disse que ia fechar. Se eu não me engano, eu falei que ia fechar a lateral com a chapa de zinco. Então eu já cortei ela também, já limpei, passei a esmerilhadeira para poder ficar no jeito pra gente parafusar elas aqui, ó. Então, eu cortei tudo na medida, vou parafusar elas aqui e aí vai ficar assim, certo? A intenção minha é que ela fique assim. Então isso aqui vai ficar dessa forma.
Isso aqui eu vou pintar hoje, vou deixar pintada para poder, que aqui vai ser de uma cor e essa parte vai ser de outra, então eu vou já aproveitar e pintar isso aqui. Deixar pintado hoje para já ir secando, né? E a hora que eu for pintar essa parte aqui, eu só ponho uma fita crepe aqui para não sujar ela, porque o restante vai ser pintado tudo de outra cor. Então é isso, eu vou dar um pause aqui, vou pôr num time-lapse, a gente vai se preparar aqui, soldar, pra gente soldar aquelas partes aqui e pra gente dar mais um passo aqui, certo? Então é isso, vou pôr no time-lapse aí vai dar pra ver a bagunça que eu vou fazer aí. Bom, então voltamos de volta. Aí como que ficou? Bom, aqui ficou, né, como eu mostrei aí no time-lapse, eu soldando a grade e pintando as laterais. Então aqui, ó, como ficou bem soldada, né? Nem precisava de tudo isso, mas como a gente é um pouco exagerado, né? Aí já bati todas as escórias aí, já arranquei as escórias, como ficou. Faltou cortar essa abinha aqui, mas aqui não tem problema se ficar também. Se eu tiver com a lixadeira na mão, eu corto. Bom, aqui, esse ponto aqui quebrou, mas não tem problema, porque tem uma solda aqui, tem outra aqui do lado dele, tem outra ali na frente, então eu acho que ficou bom. Não passei a esmilhadeira ainda, né? Mas antes de deixar, eu vou dar uma corrida de esmilhadeira por toda ela, na verdade. Bom, e aqui é as lateral. As lateral a gente não vai colocar agora, nem hoje nem amanhã. Por quê? Porque a gente vai passar uma massa, um silicone, né? Não entrar água. Mas eu lixei já porque, olha como ficou. É um verde perolizado. Aí as bordas assim, parece que tá fraco, mas tá mesmo. Porque as bordas vai ficar aqui atrás desse metalon. Então não tem necessidade de gastar muita tinta. Até porque a tinta nem deu. Mas o importante é o meio aqui, ó, onde vai aparecer, nesse vão aqui, ó. Essa peça aqui, ela vai por dentro aqui, ó. Não sei se dá pra entender aí. Ela vai aqui por dentro. Aí eu vou... Não sei se dá pra entender aí, ó. Ela vai aqui por dentro, vai ser parafusada por dentro. Essa parte vai ser verde. E essa parte ainda tô na dúvida, vou ver que cor eu vou pintar. Então, o que acontece? Eu vou finalizar esse vídeo agora. E amanhã a gente continua com outro vídeo. Pra ver o que a gente vai fazer. E eu já pintei por quê? Porque eu quero que isso aí esteja bem seco. Porque a hora que eu parafusar ele aqui dentro, eu tenho que depois, na hora de pintar por inteiro ela,
eu tenho que vedar, né? Eu tenho que colocar uma fita crepe, né? Para não sujar a parte verde que vai ficar aqui. Mas enfim, talvez eu deixe até ela por último. Termino toda ela, né? E deixo por último a parte de parafusar, até porque eu vou com a parafusadeira ali, né? A bateria. E só colocar os parafusos brocantes que eu já arrumei aqui, já achei os parafusos brocantes aqui. Já tá no jeito, na verdade eu quero colocar todos assim, ó. Fica bem mais acabadinho. Acho que o que tem aqui, acho que vai dar. Se não der, a gente coloca um grandão por dentro mesmo, não tem problema. Mas enfim, então hoje eu vou terminar esse vídeo por aqui. Mas a gente vai pra vocês aí a 1 segundo. Vai virar a página aí. Porque aí depois eu vou ver o que eu faço a mais aqui, né? Aí vai ficar faltando aqui eu adiantar a parte da porta de cima, né? Então a gente vai ver o que a gente faz, ok? Bom, voltamos aqui. Tinha ficado essa porta de cima, né? Essa tampa aqui, né? E eu já concluí ela. Não mostrei porque o vídeo tá ficando muito comprido. Então a gente não mostrei ela fazendo ela. Mas é praticamente isso. 2 metalon aqui. Você pega a medida daqui, né? Da lixeira. 2 metalon, 2 pedaços de cantoneira aqui. E uma chapa dessa daqui de zinco parafusada em cima, né? Tá parafusada em cima. E aqui eu coloquei duas orelhinhas aqui para quando eu for querer trancar, colocar o cadeado, né? Então aqui eu acho que ficou bom, né? Aqui eu dou por terminada essa parte. E para adiantar o vídeo, para não ficar muito comprido o vídeo, que já tá ficando, a gente vai soldar. Eu não vou mostrar, eu vou soldar no ferro que tá lá onde era a antiga lixeira. Tem um ferro lá, né? Então a gente vai soldar, adiantar tudo lá. Vamos terminar praticamente. Depois, conforme eu disse, essa chapinha que eu mostrei aí pintando, a gente vai parafusar por dentro aí. E vamos pintar primeiro, né? Pintar tudo primeiro, depois pôr essa chapinha. E aí eu vou dar finalizado. Aí eu volto já com tudo finalizado. Então esse vídeo vai ficar por aqui, eu volto finalizado. Vou mostrar aqui onde eu vou colocar ela. No lugar da antiga lixeira. Aqui, ó. Nesse lugar aqui, exatamente aqui. Ela vai ser soldada aí. Então eu vou simplesmente pegar ela ali, soldar. Pintar, porque como é ali fora dá muito reflexo do sol, então não vai dar para me mostrar pintando, mas eu vou pegar a pistola de pintura, não vou pintar igual eu pintei essa aqui no spray, pegar a pistola de pintura e vou soldar tudo, depois eu vou pintar, depois sim eu venho com aquilo ali, parafuso, aí eu volto já mostrando, o vídeo não ficar muito comprido. Provavelmente eu vou pintar dessa cor aqui, ó. Ainda estou em dúvida, mas é provável que eu tenho dessa tinta aqui. Eu tenho dessa tinta e tenho uma tinta alumínio. E eu acredito que é só essas duas tintas que eu tenho. Então eu vou decidir na volta agora, vocês vão ver que cor que eu pintei, como ficou, que não ficou. Então até 1 segundo. Bom, então finalizando nossa lixeira aqui. Ficou muito reforçado, ó, ficou muito bom, ela não mexe nem nada, né? Ficou ótimo. Aqui eu coloquei o lugar de pôr o cadeado, o tamanho dela ficou excelente, ficou melhor do que eu esperava, funda, do jeito que eu queria. E é isso, ficou excelente, né? A cor realçou bem, verde com alumínio. Aqui nesses cantinhos dá para reparar que eu vedei bem com silicone, isso é muito bom para não ficar entrando água de chuva e apodrecendo tudo o metalon. E é isso, ficou melhor do que eu esperava essa lixeira, feita com pedaços de ferro que eu tinha aqui em casa mesmo. E é isso, fui, um abraço a todos aí que assistiu aí, valeu!